Olá a todos, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Como Funciona, uma playlist do canal do Instituto Newton C. Braga. E eu, Newton C. Braga, vou dar mais uma pequena aula sobre funcionamento de componentes, circuitos, da manifestação de fenômenos físicos e outras coisas que interessam ao nosso público. O nosso assunto de hoje é o microfone. Existem muitos tipos de microfone. E quando a gente fala no microfone, a gente não está falando da aparência externa, mas do que vai aqui dentro. Do transdutor que converte a sua voz, os sons, em um sinal elétrico que possa ser enviado através de um fio, por exemplo, até um circuito eletrônico, onde eu vou conectá-lo para que ele processe esse canal. Eu vou falar daquele dispositivo que está lá dentro, a cápsula, que pode ter diversos tipos. Nós podemos ter os microfones de eletreto pequenininhos, que são aqueles que você pode fazer para colocar na lapela, pode usar em vestíveis, pode usar, por exemplo, num transmissor de FM pequenininho, como esse aqui, montado numa matriz de contato, ou esse aqui, que usa também, olha, um microfoninho diferente aqui, um microfone piezoelétrico. E existem, então, diversos tipos que você precisa conhecer para saber como que você vai usar isso numa aplicação eletrônica. É disso que vamos falar agora. Os sons consistem em vibrações mecânicas que se propagam, por exemplo, através do ar. Mas ele também se propaga através da água e até de objetos sólidos. Se você bate no metal, ele percorre essa barra de metal. Então, esses sons, vibrações mecânicas, nós vamos nos concentrar apenas nos sons que se propagam através do ar. Eles consistem em ondas de compressão e descompressão dentro de uma faixa de frequências que a gente pode ouvir. Fora dessa faixa, a gente pode dizer que acima são ultrassons e abaixo são infrassons. Existem microfones para as duas. Então, se eu for utilizar um dispositivo eletrônico para trabalhar esses sinais, para gravar, para amplificar, para transmitir, eu preciso converter essas ondas sonoras, essas vibrações mecânicas, em um sinal elétrico. Então, o som é um sinal analógico. A forma de onda que ele tem, quer dizer, a maneira como o ar vibra, vai depender daquilo que nós podemos perceber pelos nossos ouvidos, o som que nós ouvimos. Então não é só a frequência, mas também a forma de onda. Por exemplo, o som de um violino, ele é diferente do som de uma flauta, se bem que para aquela nota específica eles têm a mesma frequência, porque o que muda é o que a gente fala de timbre, né? Então nós precisamos ter um dispositivo que seja capaz de converter aquelas vibrações do ar que tem um padrão, uma forma de onda, num sinal elétrico correspondente. Então nós usamos um dispositivo que nós denominamos microfone. O microfone, ele é um transdutor. Ele converte a energia mecânica das vibrações sonoras numa energia elétrica, num sinal elétrico. Então nós falamos que o microfone é um transdutor acústico elétrico. O contrário é o alto-falante, é um transdutor elétrico-acústico, eletroacústico. Converte o sinal elétrico na vibração correspondente sonora, converte num som que a gente pode ouvir. Existem diversas tecnologias que a gente pode usar para fabricar um microfone. Os primeiros microfones que eram usados lá na época, ainda nos anos 20, 30, 40, na época dos telefones comuns, aqueles telefones antigos que você virava a manivela, porque tinha um gerador dinâmico lá que produzia energia elétrica para ele, eles eram de carvão. Eram microfones de carvão, também chamados de microfones de carbono. Como é que eles eram feitos? Era uma caixinha por exemplo, pode ser qualquer material, plástico, cerâmica, com dois fiozinhos lá dentro, dois eletrodos. E a gente enchia aquela caixinha de pó de grafite, carvão, pó de grafite ou carvão mesmo que a gente chamava, e colocava em cima um diafragma, uma plaquinha de metal fininha que era presa lá. Então o que acontecia? Esses grãozinhos de carvão, esses grãozinhos de grafite,
Eles eram condutores apresentando uma certa resistência elétrica. Mas quando o som batia no diafragma, ele comprimia e distendia aqueles grãozinhos de carvão e eles mudavam de resistência. Então, se a gente ligasse uma pilha naquele microfoninho e puxasse um fio até um circuito distante, que tivesse, por exemplo, um fone de ouvido, na hora que alguém falasse diante daquele microfoninho de carvão, ele ia modular a corrente. A corrente ia variar conforme o som. Então, a corrente que se transmitia lá distante do outro lado, para o fone de ouvido, ela tinha a mesma forma de onda. Então, a pessoa ouvia o som. Ela reproduzia esse som. Os telefones daquela época eram assim. Os transmissores de rádio daquela época também usavam esses microfones de carvão, que a gente chamava, né? Então, vejam que eles tinham um problema. Eles não convertem propriamente a energia acústica em energia elétrica. Eles precisam de uma fonte externa para modular. Então, eles convertem a energia acústica num sinal elétrico de mesma forma de onda. É o microfone que é alimentado por uma fonte externa, uma pilha. Era assim que funcionava o microfone de carvão, lá dos antigos tempos. Você pode montar um microfone de carvão em casa, você pode fazer um teste. Eu tenho lá no site alguns artigos que ensinam a montar microfones experimentais. Você pode pegar 2 barrinhas de grafite e apoiar em cima delas uma ponta de lápis. E apoiar isso em cima de um diafragma. Você vai ter surpresa de quando você falar perto daquilo e ligar um amplificador, vai sair som. Certo? É um negócio experimental didático, como funciona um microfone. Mas a tecnologia do microfone evoluiu. E numa etapa seguinte, apareceram os microfones piezoelétricos, microfones de cristal. E naquela época, eles usavam um cristal, que também era usado em fones de ouvido, porque ele funciona nos 2 lados, que ele chamava sal de Rochelle. Era um cristalzinho que você prendia um diafragma nele. Quando você falasse, a vibração do diafragma se transmitia para esse cristal e gerava um sinal elétrico com a mesma forma de onda. Vocês têm aí na ilustração do vídeo como é que era esse cristalzinho, né? Tinha lá o diafragma preso, ele era chatinho, ficava de pé dentro do microfone e tinha 2 fios ligados. E aí sim, a gente tinha a conversão das ondas sonoras da energia acústica em energia elétrica, porque ele gerava um sinal. Ele tinha um excelente rendimento. Ele chegava a produzir 1 volt de saída quando você gritava, por exemplo, no microfone, o que era mais do que suficiente para você excitar um amplificador valvulado, por exemplo, da época em que se usava muito esse tipo de microfone. E ele tinha o efeito inverso. Se viesse o sinal modulado e fosse aplicado no cristalzinho, ele vibrava e transmitia a vibração ao diafragma e você ouvia o som, que era o que ocorria com esses foninhos de cristal, que até hoje usam essa tecnologia e que você ouve no seu radinho, no seu dispositivo de outra mídia, a música que você deseja. Então existiram naquela época os microfones de cristal e também eles usaram isso para fazer os fonocaptores, que eram os captadores, sensores dos toca-discos antigos. Mas esse tipo de microfone tinha um problema. O material usado no sal de Rochelle, esse sal que cristalizava e era piezoelétrico, apresentava grande sensibilidade, era ótimo, mas ele tinha um problema, ele absorvia a umidade com facilidade. E à medida que ele ia absorvendo a umidade, ele ia perdendo as suas características piezoelétricas, ele enfraquecia. Então era comum, por exemplo, naquela época, nos anos lá 20, 30, 40 e até 50, em que se usava esse tipo de material nas cápsulas de toca-discos e em microfones, que chegava uma hora que o som ficava fraquinho e você tinha que trocar a cápsula. Nos microfones acontecia isso também naquela época, e nesses foninhos de ouvido. Chegava uma época em que ele começava a distorcer o som, começava a ficar ruim, aí você tinha que partir e comprar outro. Felizmente era baratinho. E as cápsulas dos microfones de cristal também naquela época não eram caras. Por isso, pegou. Foi bastante usada essa tecnologia do microfone de cristal, com o sal de Rochelle. Posteriormente, outros materiais piezoelétricos
foram desenvolvidas, principalmente as cerâmicas. E até hoje nós temos as cápsulas cerâmicas como essa daqui, que pode ser usada tanto como fone, como também como microfone. Esse tipo de cápsula tem a vantagem de que não é tão sensível quanto o cristal, mas em compensação não deteriora com o tempo, com a absorção da umidade. Ele tem uma durabilidade muito grande, né? E a não ser que você derrube no chão e quebre a cápsula, aí ele continua lá funcionando por muitos anos. O microfone de carvão precisava da fonte de energia externa, uma pilha, e precisava também um circuitinho conversor, era usado um transformadorzinho para isso. Com o fone e o microfone de cristal e o fone de cerâmica, a impedância é alta, então eles podem ser ligados na maioria dos amplificadores de áudio sem problema. Eles funcionam muito bem e até hoje é um dos nossos preferidos na maioria dos projetos. E também quando você compra um microfone profissional, né, ele usa essa tecnologia. Uma outra tecnologia que também é interessante é a que faz o uso da bobina e do campo magnético. São os microfones dinâmicos ou microfones magnéticos. Como é que eles funcionavam, esses microfones? E funcionam ainda. Nós temos o diafragma preso a uma bobina e um ímã. Quando você fala, o diafragma se move e a bobina corta as linhas de força do campo magnético e gera um sinal. E esse sinal, então, pode ser usado para um amplificador, para um gravador ou outra mídia que você queira trabalhar com o som. Ele mantém a forma de onda. O microfone dinâmico, né, ele funciona como se fosse um alto-falante ao contrário. Tanto que se você usar um alto-falantezinho como um microfone, funciona. Ele não é feito para isso, ele é maior, tem uma outra faixa de frequências e tal, mas ele funciona. Nós mesmos temos vários projetos em que nós sugerimos, se você não tem um microfone, usa um alto-falantezinho. Ele serve para isso, né? Então vejam que é uma tecnologia interessante de microfones. Uma outra tecnologia também é a chamada de relutância variável. Se você tem uma bobina enrolada em torno de um ímã, o ímã cria um campo magnético fixo, então não induz nada na bobina, sinal zero. Mas se na proximidade você põe um diafragma magnético, um material ferroso, por exemplo, e você fala diante dele, o diafragma vibra. E nessa vibração, ele altera as linhas de força do campo magnético, o que é sentido pela bobina. Então aparece na bobina um sinal. Então, nesse tipo de microfone, a bobina e o ímã são fixos, só se move o diafragma. No microfone dinâmico, a bobina se move e o ímã é fixo. E a bobina é presa ao diafragma. Essas tecnologias, então, são usadas em muitos tipos de microfones que hoje você compra para usar com o seu som. E lá tem uma cápsulazinha que, se você olhar, ela tem uma bobininha dentro, tem um diafragma e tem um ímã. É o microfone dinâmico ou o microfone magnético ou o microfone de relutância variável. Uma outra tecnologia é aquela que faz uso de duas placas como se fosse um capacitor. Uma é o diafragma e a outra é fixa. Se você fala diante do diafragma, o diafragma vibra e com isso a capacitância que ele apresenta em relação à placa fixa muda. E muda reproduzindo a forma de onda do sinal do que corresponde ao som emitido. Então, se você tem um circuitozinho que ele consiga perceber as variações de capacitância, ele fornece lá na saída um sinal que corresponde ao som. Os microfones de capacitivos, né, eles são muito sensíveis, né, são preferidos, né, se você quer comprar um microfone profissional para fazer suas gravações de YouTube, né, no canal do YouTube, como esse, né, aí você compra um microfone capacitivo. Mas ele é diferente dos outros, ele tem um circuito completo que fornece lá o sinal, certo? Próprio. É por isso que, se você pegar lá o microfone seu capacitivo e ligar direto lá na entradinha de áudio do seu laptop ou do seu celular, ele não funciona. Ele precisa ter uma alimentação para esse circuito. Normalmente ela vem pela USB. É uma alimentação da ordem de 48 volts que vai ser usada para fornecer os elementos para que as placas capacitivas funcionem. Sem ela, ele não funciona. Então, você precisa ter lá o circuito próprio de processamento. É uma entrada USB, você pode ter um circuito de processamento, senão ele não vai funcionar.
E nós chegamos ao tipo final, que é o mais comum, mais barato e que a gente mais usa. É o pequenininho aqui, o microfone de eletreto. Como é que funciona esse negócio? Existem materiais que são eletretos. Eletretos são pequenas porções que eles têm cargas elétricas naturais. O ímã, ele tem cargas magnéticas. O eletreto tem cargas elétricas. Então, quando você fabrica o material, ele já sai de fábrica carregado. Uma face é positiva e a outra é negativa. E ele tem uma propriedade interessante. Se você dobra ou você bate nele, essas cargas mudam de posição. Elas se alteram. Ele é um material sensível a deformações. Então, se eu pegar um pedacinho desse material, desse tal do eletreto, que se parece muito com um plástico, e prender um diafragma nele, na hora que eu falar, o diafragma vai transmitir as vibrações para esse eletreto e as cargas elétricas dele vão mudar. Então, se ele estiver ligado a dois eletrodos num circuito, o circuito vai ter um sinal elétrico que corresponde ao som original. Ele vai ter o quê? Vai ter uma reprodução, vai ter uma conversão do sinal sonoro num sinal analógico elétrico. Se eu aplicar esse sinal num transistor de efeito de campo, porque o efeito de campo trabalha com cargas elétricas, né? Ele amplifica esse sinal. E aí eu tenho um alto ganho e grande sensibilidade para o microfone. Então, os microfoninhos de eletreto, como esse aqui, não é só o eletreto que está lá dentro que capta o sinal. Existe também um transistor de efeito de campo, que vai amplificar esse sinal para dar o rendimento no microfone. Então você precisa de um circuitinho especial para usar o eletreto. Você tem que polarizar ele. Aí no slide você vê que ele é polarizado quando a gente liga um resistor lá num dos terminais e aplica uma tensão, que pode variar entre 1,5 e 12 volts, tudo depende do resistor que você vai colocar lá. Então, quando você falar diante do eletreto, ele vai gerar cargas elétricas através do eletreto que vão controlar a corrente no transistor de efeito de campo, de modo a haver uma amplificação. Essa amplificação aparece no terminal, ele tem dois terminais, não o de terra, mas o terminal vivo, que vai ao resistor, e você, através de um capacitor, tira esse sinal para o seu circuito. E esse sinal tem excelente intensidade, o microfone de eletreto tem um excelente ganho e por isso é muito utilizado, porque também é barato. Se você entrar no nosso site, você tem esse artigo que explica como funcionam os microfones e tem centenas de projetos que envolvem som, que usam todos os tipos de microfone que eu falei aqui, até os mais antigos, de carvão, que tem algumas experiências didáticas lá que você pode fazer em escola. Então vejam que microfone é um transdutor que converte as vibrações sonoras, ondas sonoras, que são ondas mecânicas, em sinais elétricos, ou energia elétrica, ou ele modula um sinal, uma corrente contínua, fornecendo um sinal, ou ainda ele controla a característica de um circuito que pode fornecer um sinal equivalente. Novas tecnologias estão surgindo para a fabricação de microfones, como a que fazem dos microdispositivos eletromecânicos, né? Que são microscópicos e que proporcionam uma sensibilidade extraordinária ao microfone. Esses microfones são usados em aplicativos como o celular, como aplicativos conectados à internet, IoT, né? Alexa, por exemplo. Eles fazem uso desses microfones extremamente pequenos que são frutos da nanotecnologia. Como é uma coisa diferente, é um princípio de funcionamento diferente, nós falaremos deles num vídeo lá no futuro. Nós falamos dos princípios de funcionamento, mas os microfones apresentam características elétricas que vão determinar o modo como eles devem ser usados, os circuitos que eles precisam para que o sinal deles seja processado corretamente. Mas isso é assunto para uma outra vez. Falaremos disso em um outro vídeo
em que nós trataremos das características dos microfones. Se você gostou, deixe o seu like, veja lá nas características, na descrição desse vídeo, links que podem ser úteis, projetos e muito mais para você aprender um pouco de mais este tipo de componente eletrônico de extrema utilidade. Até a próxima!